Preparados para uma jornada épica na história? Hoje exploraremos a incrível conquista da Pérsia por Alexandre, o Grande. Antes de mergulharmos nessa saga de coragem e estratégia militar, peço a vocês, deixem aquele like poderoso para impulsionar nosso conteúdo histórico. Acompanhem cada detalhe, pois entender essa conquista não é apenas conhecer o passado, mas decifrar os alicerces de civilizações e entender como um homem moldou o destino de impérios. Seu like e atenção fazem toda a diferença, então embarquem nessa viagem conosco. Em 334 a.C., Alexandre, rei da Macedônia, iniciou uma das maiores campanhas militares da história contra a superpotência da época, o Império Persa. Com apenas 20 anos, sua liderança brilhante e destemida conquistou batalha após batalha, levando-o, em uma campanha de surpreendentes 10 anos, até a borda do mundo conhecido, onde ele estabeleceu um dos maiores impérios já conhecidos. Poucos homens tiveram um impacto tão massivo no curso da história. Para os persas, ele era Alexandre, o amaldiçoado, mas para o Ocidente, ele foi imortalizado como Alexandre, o Grande. A Grécia Antiga, por volta de 500 a.C., foi palco de desenvolvimentos notáveis em arte, filosofia e guerra. Atenas, uma potência naval onde a democracia, a arte, o drama e a filosofia prosperavam. E Esparta, uma sociedade austera e militarista famosa por seu exército formidável. Em 480 a.C., essas duas cidades-estado uniram forças para enfrentar uma invasão do poderoso Império Persa. No estreito de Termópilas, uma pequena força grega liderada por 300 espartanos deteve o enorme exército persa por 3 dias antes de serem finalmente cercados e mortos. Em seguida, no estreito de Salamina, a frota grega derrotou a marinha persa, mas não conseguiram impedir que os persas queimassem os templos sagrados da Acrópole de Atenas. No ano seguinte, em Plateia, os gregos venceram uma decisiva batalha terrestre contra os persas e os forçaram a abandonar a invasão. Os próximos 50 anos foram a era dourada da Grécia clássica. No entanto, as crescentes tensões entre Atenas, Esparta e seus aliados eventualmente levaram à guerra, arrastando o mundo grego para décadas de lutas destrutivas. As guerras entre as cidades-estado gregas continuaram por quase um século, deixando-as exaustas e vulneráveis a uma nova potência ascendente ao norte. Por séculos, os gregos sofisticados viam o reino montanhoso da Macedônia como um lugar isolado, interior, mal grego. Mas, sob o rei Filipe II, a Macedônia emergiu como uma força militar formidável. Sua reforma mais famosa foi a introdução da sarissa, uma lança de 5,5 metros, usada por infantaria treinada que lutava em formação fechada, conhecida como falange. Em 338 a.C., na Batalha de Queroneia, o exército de Filipe esmagou as forças conjuntas de Tebas e Atenas. Por meio de alianças e conquistas, Filipe já havia ganhado controle sobre a maioria de seus vizinhos. Agora, após essa vitória, ele uniu toda a Grécia em uma aliança conhecida como Liga Helênica, ou Liga de Corinto, com Filipe como hegemon ou comandante supremo. Apenas Esparta ficou de fora. Filipe começou a planejar uma grande campanha, uma guerra panhelênica, ou grega, contra o Império Persa. Seu antigo inimigo agora era uma superpotência debilitada, com suas grandes riquezas prontas para serem tomadas. Mas na véspera de lançar sua guerra, Filipe foi assassinado por sua própria guarda pessoal. Ele foi sucedido por seu filho de 20 anos, Alexandre, brilhante, inquieto, educado pelo grande filósofo Aristóteles, e já um comandante militar experiente. Alexandre herdou o grandioso plano de seu pai de invadir a Pérsia, mas primeiro ele precisava garantir sua própria posição como rei. Em casa, ele executou potenciais rivais. Em seguida, reprimiu rebeliões em Ilíria, Tessália e Grécia Central.
fez um exemplo especial de Tebas, destruindo completamente a antiga cidade e vendendo seu povo como escravos. Na primavera de 334 a.C., agora pronto para iniciar sua guerra contra o Império Persa, Alexandre liderou seu exército através do Helesponto para a Ásia Menor. Foi o início de uma das maiores campanhas militares da história. O exército de Alexandre tinha cerca de 40.000 homens, provenientes de todas as partes da Grécia. A infantaria era comandada pelo veterano general macedônio Parmenion. Na primeira fila, 9.000 falangitas macedônios, armados com a sarissa de 5,5 metros. Eram soldados profissionais, bem treinados e disciplinados, que se formavam para a batalha na falange, com 16 fileiras de profundidade. Essa formação compacta apresentava uma parede sólida de pontas de lança de ferro, e era praticamente imparável. Mas também era difícil de manobrar e altamente vulnerável a ataques nos flancos ou na retaguarda. Então, 3.000 infantaria de elite, os hipaspistas ou portadores de escudo, armados com lanças mais curtas, protegiam seus flancos. Eram comandados pelo filho de Parmenion, Nicanor. O segundo contingente do exército de Alexandre, composto por aliados gregos e mercenários hoplitas, enfrentou os persas liderados por Memnon de Rhodes nas margens do rio Grânicos. Inicialmente aconselhados a adotar a estratégia de terra queimada, os persas decidiram confrontar Alexandre. A batalha envolveu a cavalaria persa, formando uma parede defensiva atrás do rio, resistindo ao ataque audacioso de Alexandre, que liderou a carga pessoalmente. Apesar de enfrentar uma feroz resistência, Alexandre permitiu que o restante de seu exército atravessasse o rio. Durante a luta, Alexandre foi atacado, mas conseguiu se defender. A batalha resultou na derrota da cavalaria persa e os mercenários gregos a serviço dos persas foram massacrados. A vitória abriu o caminho para a conquista da Ásia Menor, embora Dário, o rei dos reis persa, permanecesse como o próximo desafio significativo para Alexandre, que visava a conquista do vasto Império Persa.